Vamos falar hoje sobre meia entrada. Ora, você sabe muito bem o que é uma meia entrada e você deve achar muito legal quando, se você for um estudante, seja lá o do que de repente te dê a oportunidade de ter uma carteirinha para você chegar num cinema, num teatro, num show de música, alguma coisa do gênero. Você chega lá, apresenta, de repente o ingresso custa R$ 100 e você só vai pagar 50% desse valor. Esse vídeo não é para dizer se eu sou contra ou a favor da meia entrada, ou se você é contra ou a favor, mas o simples fato de repente, você, ou eu, ou a sociedade, estarmos todos diante de uma espécie de anestesia dos fatos, como se, de repente, por uma mágica qualquer, aquilo se tornasse uma coisa tão maravilhosa que beneficiasse a todos. Mas não é bem assim. Quando você determina uma meia entrada, você, no fundo, numa contabilidade simples, você está dizendo que alguém vai pagar a outra metade para você. Numa sociedade como a nossa e que vive flertando com o socialismo, tentadoramente deixando ou acreditando que o Estado pode ser o seu pai ou sua mãe, obviamente um pai e mãe muito pior do que qualquer pai e mãe, que ele pode ser o seu tutor, o que aí passa a ser pior ainda, de repente ele tem a capacidade, o poder de interferir na sua vida. De repente ele muito facilmente pode se transformar o seu algoz, o seu tirano, o seu dono. Você passa a viver num feudo da qual a sua vontade, a sua opinião, a sua liberdade não vale mais nada. A verdade é que tudo começa tão lentamente e aparentemente inofensivo, com gestos altruístas. É muito fácil para um político bancar de bonzão, tentando definir um benefício para uma determinada classe ou faixa de idade, ou alguma questão ali que ele cria, invente da cabeça dele, só para obter votos, aparecer na mídia como o bonzinho, como o grande preocupado com a sociedade, quando no fundo ele só está fazendo isso com o dinheiro de quem? Do próprio contribuinte. É fácil ser altruísta com o dinheiro dos outros. Difícil é você botar a mão no seu bolso e dizer assim, não, hoje eu vou fazer um papel diferente aqui, eu vou pagar uma entrada para alguém, eu vou fazer alguma outra coisa da qual nem o Estado, nem o cidadão lá na política faria. A verdade é que é muito fácil nós, por incrível que pareça, o nosso psicológico, a estrutura psicológica do ser humano e, consequentemente, da sociedade, cair nesses enganos. Imagine você aí que você vai organizar um show e o custo desse show é de R$ 100.000. Você está num lugar lá que tem uma lotação máxima X. Não vou nem ficar entrando em números muito exatos para facilitar até o vídeo aqui e o seu entendimento. Ora, se o custo é 100 mil e o cara não sabe, quem está organizando, você, por exemplo, se resolve organizar isso, e você não sabe quantas pessoas vão, você vai fazer um cruzamento de informações ali. Preciso arrecadar no mínimo tanto para pelo menos pagar as contas. Como você não sabe quem vai no show, quem não vai, quantas pessoas você vai conseguir atingir, você só trabalha com o quê? Com projeções. Projeções não são nada mais, nada menos do que achismos baseados em alguma informação que às vezes se cumpre e às vezes não se cumpre. E aí, claro que o prejuízo, caso você não alcance esse número, é todo seu. Mas aí vem uma lei e diz o seguinte, que fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, assim, assim, assado, um grupo de não sei, de universo de não sei quantas pessoas, um número bem grande, vão poder entrar no seu show pela metade do preço. É mais uma variável para te atrapalhar a ter uma noção do que tem que ser feito para você atingir os seus objetivos. Afinal de contas, quem for fazer o show lá, o artista, tem que receber o dele. Quem for trabalhar na segurança, na limpeza, o aluguel do lugar onde vai ser o show, todo mundo tem que receber o seu. Caso contrário, ninguém vai trabalhar. Então você que se arrisca, pega o seu capital, de repente tem que pagar um monte de coisa antecipadamente, agora tem mais um problema, mais uma variante para você pensar. Quantas pessoas comparecerão a esse evento que irão pagar apenas metade? Puta, ferrou. Basicamente o que eu já ouvi, é bastante cruel isso, e por isso que muitos dos shows ficaram muito caros, é que chega a ter casos aí de mais de 50% das pessoas que vão no evento pagaram metade do preço estipulado.
E aí vai se criando ali um histórico do qual quem organiza e não pode tomar prejuízo, porque se tomar prejuízo fale, se ele fale, ele prejudica a sociedade, deixa de gerar emprego. Então eu penso que você e eu também não queremos que ninguém quebre, não faz sentido algum. Quando alguém quebra, quando uma empresa quebra, dependendo do tamanho dela, ela sai distribuindo pobreza para todos os lugares, porque afinal de contas alguém deixa de produzir riqueza. Então o que vai acontecer é que tal cidade, isso é muito comum em cidades pequenas, aí quando tem uma empresa muito grande que ela se muda ou quebra, e muitas vezes 50%, 40% da cidade ela trabalha na empresa. Então ninguém quer isso, eu acho que você não quer isso também. Afinal de contas, aí você vai lá e analisa e fala assim, bom, quem está organizando não quer tomar prejuízo e chega num número ridículo, que de repente, só para dar de exemplo, não estou dizendo, não estou afirmando que o que eu vou dizer agora de valores, não estou afirmando que acontece, mas é bem possível que aconteça algo próximo do que eu vou dizer, por um motivo bem simples. Ninguém sabe quem vai nos shows, se vai ter só 20% ou 10% de meia entrada e todo o restante é a entrada inteira. Então, o que o cara faz nesses prognósticos, nesses cruzamentos? Um ingresso que de repente aí poderia custar R$100, ele tem que ser cobrado de R$200 a R$300, a fim de que essa metade que vai pagar inteira cubra a diferença dos outros. Ou que vai que só apareçam pessoas pagando metade e a lotação fique por 50%. Você imagina que preju que não dá? Então, antes de você sair defendendo meia entrada ou sair aceitando qualquer definição com relação a isso, saiba, não existe nada de graça nesse mundo. Alguém vai ter que estar pagando. E se não for o empresário, se não for o meio pagante, alguém vai ter que cobrir essa diferença. Certamente que dependendo da situação em outros eventos e outras coisas, você deve achar que o governo foi lá, organizou e que aquilo é gratuito. Às vezes sai o dobro, o triplo de preço justamente porque foi o governo que organizou. Por isso a iniciativa privada consegue ser muito mais competente na alocação de recursos e resultados. E aí, é claro, por isso que tanta gente defende que o Estado ele deve atuar nas áreas mais fundamentais da sociedade. E quanto menos o Estado é igual o juiz de futebol, quanto menos ele aparece, melhor é. Juiz de futebol que aparece muito num jogo é sinal de que o jogo deve estar com algum problema ou ele está causando algum problema no jogo. O Estado é a mesma coisa. Então, basicamente a mensagem é essa. Reflita a respeito, tome a sua própria decisão a respeito do assunto, mas não saia aceitando o argumento de qualquer um por aí, achando que é um direito pagar militar. Pode ser um direito no sentido de que se alguém fez uma lei, não está lá, é um direito reservado em lei. Mas pense, raciocine quantos shows você não deixou de ir porque as pessoas pararam de organizar show porque o risco era muito grande. Quanto maior a interferência do Estado nessas questões, maior a chance do mercado encolher, porque a chance de dar errado começa a ficar com muitas variáveis, e aí quem organiza tem que pensar 10 milhões de vezes, caso contrário vai tomar prejuízo, e isso ninguém quer, não é mesmo?